Bom dia a todos. Nós já vamos dar início aqui ao nosso culto no lar. Enquanto isso, eu gostaria que você compartilhasse, tá bom? Com seus amigos, com seus familiares. Muito bem, eu acredito que você já deve ter compartilhado aí com as pessoas que você ama, né? Pessoas que você deseja que elas realmente possam ter também o seu encontro com Deus. Então nós vamos dar início aqui à nossa mensagem de hoje. Se você pode, abra aí a sua Bíblia, por favor, em 1ª Epístola de João, capítulo 5, lá no finalzinho da Bíblia.
página 1038, se você tem a nossa Bíblia aqui. Primeiro João capítulo 5. Muito bem, então vamos dar início aqui. Em 1 João capítulo 5, verso 13, o apóstolo João, ele nos dá uma conclusão, né, se você observar aí, ele nos dá uma conclusão sobre a certeza da vida eterna. Então você veja que nós vivemos em um século que as pessoas elas não priorizam a salvação eterna. As pessoas não dão valor, elas se desdenham com o que diz respeito à vida eterna. E nós já estamos ensinando, explicamos constantemente às pessoas que nós estamos aqui de passagem. Então vai chegar um momento que você, eu, todos nós, seja com coronavírus, seja com algum tipo de uma gripe comum, seja com algum outro tipo de problema, um acidente, infelizmente, qualquer tipo de situação, em qualquer momento nós podemos sair deste mundo. Você concorda? A pergunta é: e a sua alma? E a vida eterna? Aonde a sua alma reinará ou morará durante a sua eternidade? Você acredita mesmo na existência do céu? Ou você é como aquele agnóstico, né? Que não acredita, mas também não crê. Crê e não crê. Assim é o agnóstico. Então, eu gostaria de ler juntamente com você alguns princípios para que você adquira a sua salvação, para que você possa ter, né, o selo de Deus na sua vida, para que você possa ter o privilégio ou o prazer de dizer: eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu nasci de Deus. Então existem alguns princípios que você não pode passar desapercebido. Então, no verso 13, ele diz assim: escrevi estas coisas a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que saibam que tem a vida eterna. Então, o apóstolo João ele redata esse texto, inspirado pelo Espírito de Deus, dizendo: eu escrevi a vocês que creem no nome do Filho de Deus, para que vocês saibam que tem a vida eterna. Será mesmo que isso aqui é uma bobagem? Será que o apóstolo João ele diz isso da boca para fora? Para que vocês saibam que existe a vida eterna. Então, não incondicionalmente, quem seja você, a sua crença religiosa, seja católico, espiritualista, cristão de outras igrejas, outras denominações, você tem que estar com a sua alma apta para entrar no reino dos céus. Você precisa ter o selo de filho de Deus, e nem todo mundo é filho de Deus. Talvez você aprendeu, cresceu ouvindo falar que todo mundo é filho de Deus. Isso é mentira. Isso é um engano do mal. Eu vou mostrar aqui para você. Continue lendo o verso 14. Leia comigo aí. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade.
Então aqui já explica o porquê que muitas pessoas pedem, vivem pedindo e nunca recebem. Sabe por quê? Porque as pessoas elas pedem algo segundo a sua própria vontade e não é a vontade de Deus. Então o conselho que eu dou a você, quando você for pedir algo a Deus, antes de você pedir, analise com inteligência e veja se o que você está pedindo vai agradar a Deus. Vê se é a vontade de Deus, porque se não for a vontade de Deus, não adianta você pedir. E não adianta você insistir em algo que não é a vontade de Deus. Se você está, é como dar um soco em ponta de faca, você está se machucando. Você vai perder a sua vida sentimental, porque você vai se relacionar com alguma pessoa de maneira errada. Você vai perder talvez os seus investimentos, porque você vai investir no momento errado, fazendo coisas erradas. Você vai falar coisas que não deveriam falar. Então tudo que você pedir a Deus, antes, diz aqui, veja se é a vontade de Deus. Estamos certos de que Ele nos ouve. Então Deus, Ele te escuta. Então pare de falar que Deus não te ama, que Deus não quer você, que ninguém te escuta, que ninguém atende você, ninguém lhe dá atenção. Não fale mais isso. Está aqui escrito, estou provando para você, Deus, Ele te escuta. A pergunta é, o que você tem falado com Ele é a vontade dEle? Ou é a sua vontade? Então Ele continua. Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então, essa tem sido a deficiência cristã nesses últimos séculos. O evangelho moderno, eles não aceitam isso, eles não admitem isso. Eles dizem querer agradar a Deus, mas no fundo, eles não querem fazer a vontade de Deus. Você que está aí me escutando, seja honesto com você mesma. Você reconhece? Você tem feito a vontade de Deus? Ou você tem feito a sua vontade? Vamos lá. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa enganadora, desonesta. A vontade de Deus é que você seja uma pessoa difamadora, adúltero. Acredito que não. A vontade de Deus não é essa. A vontade de Deus não é que você conviva com uma mágoa no seu coração. Você pede tanto a Deus, você fala com Deus, mas você não consegue ouvi-lo. Você não consegue remover do teu coração essa mágoa, esse rancor que você tem. E não existe desculpas, porque Ele disse, quem não perdoar também não será perdoado. Então você tem que analisar esse verso 14 que estamos meditando, porque Deus, Ele é muito simples, igreja. Deus, Ele é simples. São as pessoas, é o evangelho moderno que dificulta o agir de Deus em nossas vidas. Poxa, está escrito aqui que Ele sempre, não de vez em quando, sempre Deus nos escuta, Ele nos ouve, desde quando pedimos algo que seja a vontade dEle. Então comece a orar dessa maneira, comece a pedir dessa maneira. Para de pedir aquilo que é para o seu agrado. Tem uma outra passagem na Bíblia que diz: pedi, pedi e não recebestes, porque pedistes mal, para malgastar os seus deleites. Então aprenda a pedir, aprenda a falar com Deus. Talvez você reza tanto, você reza o rosário, você tem terço, você acende vela, você vive dentro da igreja, você tem um uniforme de obreiro, de levita, de pastor, de bispo, mas você pede errado.
porque você está pedindo para os seus deleites, para o teu orgulho, para a tua vingança. Você talvez está pedindo para aparecer a outros. Deus não vai te atender. Está escrito aqui que Ele ouve quando você pede algo que seja a vontade dEle. Por isso que o próprio Senhor Jesus, quando Ele estava no jardim Getsamane, Ele fez uma oração ali, Ele pediu, lembre-se, Ele pediu: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, ou seja, a cruz. Ele sabia do sofrimento que Ele viveria, mas logo Ele disse: mas que seja feita a sua vontade, não a minha. Esse é o segredo. Então tem pessoas que estão angustiadas. Sabe por que a pessoa fica triste, ansiosa? A ansiedade é porque você não está fazendo a vontade de Deus. Porque se você fizer realmente a vontade do Pai, então você vai ter domínio próprio. Você vai saber que tudo tem o seu tempo. Mas enquanto você deseja fazer a tua vontade, da tua carne, do seu jeito, tem gente que bate a mão no peito e fala: não, eu sou assim, eu vou morrer assim, é do meu jeito, é assim que eu quero. Você quer ir na força do braço. Até quando você vai querer empurrar o seu casamento na força do braço? A sua vida, a sua casa, a sua família? Não vai. Então, se quebrante diante de Deus, seja honesto com Deus, seja verdadeiro com Deus. Se não for pela vontade dEle, não adianta você pedir, não adianta você viver dentro da igreja. Ter títulos não vai resolver o seu problema. Talvez você está há anos dentro de uma instituição religiosa, fazendo de tudo, pedindo, e inclusive hoje em dia as pessoas gostam de revelações, gostam de profetadas, gostam de que o pastor ele olhe para ela e comece a adivinhar, e comece a profetizar, e comece a dizer: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus vai dar, Deus vai fazer isso. Mentira! Deus só vai dar, Deus só vai fazer na tua vida. Está aqui escrito. Estamos certos de que Ele nos ouve sempre que lhe pedimos algo conforme a sua vontade. Então, se não for a vontade de Deus, não adianta você pedir nada. Não adianta fazer nada. Não adianta jejum, não adianta sacrifício, não adianta trabalhar na igreja, não adianta. Então, às vezes, nós pastores ficamos falando com Deus, perguntando: Deus, qual é o problema dessa pessoa? Por que a vida daquele homem, daquela mulher não muda? Por que aquela pessoa não se liberta daquele espírito que está na vida dela? Por que essa pessoa ela sofre tanto, meu Pai? A gente pergunta para Deus aqui. Está aqui a resposta. Porque você quer fazer a tua vontade e não a vontade de Deus. Continuando no verso 15, diz assim, 1 João, capítulo 5, verso 15. O apóstolo João ele fala assim: e uma vez que sabemos que Ele ouve os nossos pedidos, também sabemos que Ele nos dará o que pedimos. Olha que interessante. Então a pessoa que faz a vontade de Deus, não a dela, mas a de Deus, então ela tem certeza de que Deus vai atendê-lo, que Deus vai respondê-lo, que Deus ele vai tirar essa turbulência da sua vida, essa tribulação, essa angústia, essa amarração, não sei qual que é o mal que esteja na sua vida, na sua casa, nos seus empreendimentos, no seu estado emocional. Está aqui escrito. Uma vez que você faça a vontade dele, você vai ter a convicção, isso é fé, você terá certeza de que Ele te escuta e que Ele vai responder os seus pedidos. Então, ao invés de você se preocupar em falar com o pastor A, B ou C,
em ficar ouvindo palavra daqui, palavra dali, ouvindo todo mundo, provando um pouquinho, comendo um pouquinho de cada um. Faça uma autoanálise da sua vida e veja se realmente você está fazendo a vontade do Pai. Talvez você é um mentiroso, mentirosa. Talvez você é uma mulher problemática, um homem caloteiro, roleiro, enganador. E você está dentro de uma igreja. Não vai adiantar. Você pode enganar por um tempo as pessoas, a sua família, você pode enganar por um tempo quem está ao seu redor. Mas com o tempo vai ficar provado. Você nunca vai receber o que você quer. Você vai ser aquele que dará 2 passos adiante e 5 para trás. Você sempre vai subir 2 degraus e descer 4. É isso que nós temos visto. É isso que vem acontecendo com as pessoas que não estão dispostas a renunciar. Jesus, ele disse à multidão que estava atrás dele: se algum de vocês querem vir em pós de mim, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. O que é tomar a cruz? Não é sofrimento, a cruz é renúncia, a cruz é compromisso. É isso aqui, ó. É aliança com Deus, não com instituição, com homem, é com Deus. Então, particularmente eu posso dizer aqui para vocês, já fazem muitos anos da minha vida que eu não sei o que é pedir a Deus algo para mim. Não sei se você vai acreditar, e também não me importa se você não acredita, mas já fazem anos, desde quando eu entendi esse versículo, que se eu fizer a vontade do meu Pai, então eu sei que Ele vai me ouvir e Ele vai me atender. Ele vai atender a minha vida sentimental, Ele vai atender a minha situação financeira, Ele vai atender a minha saúde, Ele vai atender a minha casa, a minha família, Ele vai cuidar de mim. Está aqui escrito, quer ver só? Mais para baixo está escrito que aquele que é de Deus, Deus protege. Deus protege. Mas se você não é de Deus, olha que tamanha insegurança você não vive, em todos os aspectos. Quer ver? Leia comigo, verso 16. Ele fala assim, né? Se alguém vir um irmão cometer pecado que não leva à morte, ore por ele, e Deus dará vida a esse irmão que pecou de maneira que não leva à morte. Então veja a importância aqui de você evangelizar as pessoas, de você dar bons exemplos, bons testemunhos. Quando você vê uma pessoa cometendo um delito, fazendo algo errado, seja qual for o erro daquela pessoa, não é para você apontar o dedo para ela, não é para você julgá-la, condená-la, não é isso. Está aqui, é para você ore por ela. E orar implica também você chamar essa pessoa e exortá-la e dizer a ela: olha, você está agindo errado, não faça isso não, isso vai fazer mal para você, vai prejudicar a sua vida, a sua saúde, a sua casa, o seu casamento, as suas economias, vai prejudicar a sua alma, você está perigando, não faça isso. E você sabe que muitas das vezes as pessoas estão vendo outros caindo no abismo e a pessoa ela fica indiferente. Mas se você faz a vontade de Deus, então você sabe perfeitamente o que eu estou falando. Quando você vê uma pessoa sofrendo, fazendo coisas erradas, seja qual for, você vai ter desejo de ajudá-la. Você não vai ser como aquele sacerdote e aquele levita da parábola do samaritano, que diz que eles viram o sujeito que foi assaltado, foi espancado quase à morte, e eles passaram direto. Está cheio de crente. E olha, tem muita gente assim,
que vê o sofrimento do seu próximo e não reage, não toma atitude nenhuma em favor da pessoa. Então, se você fizer mesmo a vontade de Deus, olha, grandes coisas estão por vir na sua vida. Pode acreditar nisso. No verso 17 diz assim: toda injustiça, ou maldade, toda injustiça é pecado, mas nem todo pecado leva à morte. Então, toda maldade, tudo aquilo que você sabe que é mal, que é injusto, que não é correto, é pecado. Olha que interessante. Então, talvez você aparentemente seja uma pessoa direitinho, mas dentro de si existe uma injustiça que você comete, talvez com seus empregados, talvez com o seu patrão, talvez com seus colegas de trabalho. Você é injusto com a sua esposa, você é injusto com seus filhos, isso é pecado. Então o pecado não é só roubar, matar, adulterar. A injustiça, no geral, é pecado. Está aqui escrito no verso 17. Toda injustiça é pecado. No verso 18, olha que interessante. Sabemos que os nascidos de Deus, olha aí, os nascidos de Deus, então nem todo mundo é filho de Deus. Então, os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Aqui. Poxa, isso aqui não te conforta a sua alma, não? Isso aqui não traz paz ao seu coração? É exatamente isso. Então você veja que o mundo todo mundo anela, anseia pela proteção de Deus, né? Qual mãe que não quer proteger o seu filho? Qual pai, qual empresário que não quer proteção na sua empresa, no seu trabalho? Todo mundo quer proteção. Está escrito aqui: os nascidos de Deus não vivem pecando. Nós somos pecadores, mas nós não vivemos na prática do pecado, porque nascemos de Deus, tivemos um encontro com Deus, não com uma igreja católica ou cristã ou budista ou espírita, não, tivemos um encontro real com Deus. O nascido de Deus, então ele tem consciência: poxa, isso está errado, eu não vou fazer isso. Ah, fulano, mas antes você fazia, antes você vinha conosco, antes você fazia loucuras com a gente. Pois é, mas hoje eu já não quero mais isso para a minha vida. Eu quero ser filho de Deus. Então, para ser filho de Deus, está escrito aqui, não tem como você dizer: eu sou filha de Deus, se você vive pecando, se você xinga todo mundo, você amaldiçoa todo mundo, você adultera, você rouba, você mente, você é uma pessoa maligna, tendencioso, você difama as pessoas, você é uma pessoa que no seu coração você não tem amor, você tem vingança. Quem é nascido de Deus não vive pecando. Medite nisso, pense nisso. E logo ele continua, olha só que maravilha, no mesmo versículo 18: pois o Filho de Deus, Jesus, os protege. Você sabe o que é ter a proteção de Cristo na tua vida? Você vê que as pessoas pagam fortunas para ter um escolta, para ter um guarda-costa, para ter uma segurança ao seu redor. As pessoas pagam fortunas. Me veio até na mente aquele presidente dos Estados Unidos, o Kennedy. Levou um tiro. Quer dizer, com tanta segurança. Levou um tiro na cabeça. Então, a proteção que você busca, talvez você está buscando no lugar errado.
Se você fizer a vontade de Deus a partir de hoje, está escrito que Jesus ele vai proteger você, e diz mais, e o maligno não os toca. Quem é o maligno? O diabo, a maldade, a inveja. A inveja já não vai tocar em você. Talvez você diz assim: pastor Luiz, a minha vida está horrível porque eu sou muito invejada. Pois é, mas se você fizer a vontade de Deus, se você receber a proteção de Jesus, o maligno já não vai ter poder sobre o seu casamento, sobre a sua empresa, sobre a sua casa, a sua família. Está aqui escrito: o maligno não vai tocar em você. Então, se o mal está tocando em você, se você sente uma perturbação mental, você tem pensamentos ruins, você escuta vozes que diz assim para você: se mutila, se enforca, se mata, acaba com tudo, que vai acabar o seu problema. Quer dizer, o maligno, ele está tocando em você, ele está seduzindo você. Não permita que este mal, ele continue tocando na tua casa, nos seus familiares. Então, me ajude a ajudar a tua família, ajudar você, me ajude a salvar a sua alma. Como, pastor Luiz? Tomando uma decisão agora, tem que ser agora, de abandonar o erro da tua vida. Você está disposto? Não, né? Não está disposta, né? Pois é. Então o diabo, está aqui escrito, maligno, ele vai tocar em você. Você deixa, você permite. É você que tem que dizer: chega. É você que tem que dizer: basta. O dia que você disser basta de viver errado, erroneamente, a partir de agora eu quero viver para Cristo, como o apóstolo Paulo fala. Morrer para mim é lucro, enquanto eu vivo para Cristo. Aí está escrito aqui que o maligno, ele não vai tocar em você nunca mais. Você já não saberá mais o que é amarração. Você já não saberá mais o que é, eu dou 2 passos para frente e 5 para trás. Não, isso vai desaparecer da sua vida. Você vai ver o que é ascenso, progresso. Existe uma promessa. Essa promessa é de Deus. Essa promessa é para os filhos de Deus. Agora, para os que vivem pecando, não há promessas. Está escrito: Deus não responde se você pede algo que não é a vontade dele. Continuando, verso 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Observação: sabemos que somos filhos de Deus. Quem somos filhos de Deus? Quem são? Todos os que vivem pecando? Não. Somos filhos de Deus aqueles que dizem: eu abandono a minha vida, eu renuncio à minha vontade, eu quero fazer a vontade de Jesus. Esses se tornarão filhos de Deus. Porque tem os filhos de Deus e os filhos das trevas. É muito simples você entender isso. Você acredita mesmo que um assassino é filho de Deus? Você acredita mesmo que uma pessoa que vive num prostíbulo é filho de Deus? É claro que não. Pode até achar que sim, mas não é. É simples. O filho tem a DNA de Deus. Concorda? Você que é pai, mãe, o teu filho, ele tem o teu sangue. Ele tem os seus traços. Concorda? É genético. Até a postura do seu filho, a maneira que ela fala, é igual a você. Porque é filho. Então com Deus não é diferente. Quem é filho de Deus tem postura como se fosse o próprio Senhor Jesus aqui na terra.
perdoando o próximo, estendendo as mãos para o sofrido, tendo paciência com os incautos na fé, com os ignorantes da fé, com aquelas pessoas que te fazem o mal. Agora, os filhos da treva, esses têm amor ou têm ódio? Ódio, né? Os filhos das trevas, eles são egocêntricos ou eles pensam no próximo? Não, eles são egocêntricos e bem egoístas. Os filhos das trevas só pensam em si. Você veja, enquanto tem pessoas morrendo agora com coronavírus, os filhos das trevas, eles estão falsificando álcool em gel, porque eles não se importam com as pessoas, com os próximos. Isso não é desespero financeiro, não, porque todo mundo tem compromisso e todo mundo tem dívidas. Então, quem é filho de Deus age como filho de Deus, se afasta do mal. Não, isso aqui está errado, não vou fazer isso. Não, eu não vou ficar aqui porque isso aqui vai desagradar o meu pai. O filho de Deus, ele teme a Deus, ele pensa como Deus, ele age como Deus. Ele imagina, poxa, se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele brigaria com fulano? Ele agiria dessa maneira? Já os filhos das trevas, você já sabe. Então, fica claro, né? O verso 19. Sabemos que somos filhos de Deus e que o mundo inteiro está sob o controle do maligno. Aqui outra observação ainda aqui. Quer dizer, o mundo jaz o maligno. Então o mundo ele está sob o controle do maligno. É por isso que você vai ver que no mundo sempre acontece uma desgraça, sempre há um problema, sempre você vai ver gente sofrendo. Isso não tem nada a ver com Deus, porque Deus é perfeito. Deus colocou Adão e Eva na bênção, no paraíso, onde tinha do bom e do melhor. Não havia sofrimento, não havia fome, não havia doença, não havia depressão, não havia nervosismo, ansiedade. Deus colocou Adão e Eva no melhor, mas a desobediência, o não querer fazer a vontade do Pai e fazer a própria vontade de Eva e de Adão, fez com que eles caíssem em tentação, quando Satanás, através da serpente, enganou os dois. Então, diz a Bíblia que o mundo está sob o controle do maligno. Então, só tem um jeito de você ter paz nessa vida. Só tem um jeito de você ser feliz em todos os aspectos da sua vida. É você fazer um compromisso, uma aliança, um casamento com Deus. Você tem que se tornar filha de Deus. Não adianta você dizer, mas eu sou católico, apostólico, romano, sou budista, eu sou kardecista, espiritualista, eu sou crente da igreja A, B ou C. O maligno, ele ama qualquer uma dessas religiões. Pode acreditar nisso. Jesus disse que o diabo, ele anda ao nosso redor, buscando a quem devorar. Pense nisso. Então, a placa da sua igreja não vai te livrar do mal. O que vai livrar você do mal é você fazer a vontade de Deus a partir de agora. Então, se a vontade de Deus é que você perdoe, então perdoe. Pare de justificar. É que você abandone os vícios, então abandone os vícios. É que você se batize nas águas prontamente,
nós faremos aqui o nosso batismo nas águas. Eu convido você que quer fazer a vontade de Deus para você se batizar nas águas. Agora, não adianta você se batizar nas águas, como muitos já se batizaram nas águas, mas você continua praticando o pecado. Então você não se batizou nas águas, você somente tomou um banho. Nada mais do que isso. Não cai nessa ignorância que dizem que o batismo é um só. Se fosse um só, então, olha, seria tão bom. As pessoas poderiam viver no pecado como muitas vivem, e o mal não ia agir na vida delas, porque elas estão batizadas. E não é isso que nós estamos vendo. Nós vemos ao contrário, as pessoas se batizam, elas vivem no pecado, e o diabo está dando uma surra nessas pessoas. Então, quando eu digo a você se batize, é você tomar um compromisso com Deus, de verdade. Então se prepare, porque aqui na Igreja Cristã Vinde a Mim nós fazemos o batismo nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e o seu nome é escrito no reino dos céus, no livro da vida. E se você morrer, como Jesus fala em Marcos 16, verso 16, Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, que muitos não creem, alguns até debocham, será condenado. Então vamos fazer a vontade de Deus. Amém? Vamos fazer. Enquanto o Espírito Santo está falando aqui, vai pensando aí, vai anotando o que Deus ele pede para você fazer de bom e o que Deus quer que você deixe de fazer de errado. Então vamos lá. Verso 20. E sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento. Olha que legal. Ele não deu emoções. Ele não deu heresias. Ele não deu falácias. Não. Jesus está aqui, ó. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Opa! Se existe o Deus verdadeiro, é porque existe o falso. Concorda? Se tem o original, tem o genérico. Se existe o verdadeiro, também tem o falso. E agora, qual é o teu Deus? O teu Deus é o verdadeiro? Se é o verdadeiro, então a sua vida, meu amigo, tem que estar caminhando para cima. Agora, se o teu Deus é o falso, o que você acha que é e não é, é muito provável que você vai dizer assim: eu não entendo por que essas coisas ruins acontecem comigo, no meu casamento, na minha vida sentimental, na minha casa, na minha família, no meu trabalho, porque você está sendo enganado. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Você veja que hoje em dia nas igrejas as pessoas não têm entendimento. As pessoas elas fecham os olhos e começa uma gritaria tão grande dentro das igrejas. Você veja que no altar, hoje em dia, no altar já não tem cruz. O altar agora ele é preto. O altar agora ele é preto. O altar hoje tem jogo de luzes, parece o Tomorrowland, né? Parece uma discoteca. Quer dizer, as pessoas hoje, os cristãos hoje, eles não têm o entendimento do que é a santidade de Deus. Eles precisam de uma motivação carnal, né? É como
Eles precisam de uma ilustração. Se não tiver uma emoção, então a pessoa diz assim: eu não gostei do culto, faltou o fogo de Pentecostes. Você vê que as pessoas hoje, os cristãos hoje, não têm entendimento. O que é entendimento? É raciocínio, é lógica. Hoje em dia você vê pessoas caindo no chão dizendo que é o Espírito de Deus. Você vê pessoas correndo desenfreadas, a ponto que outros têm que ficar cuidando para ela não se machucar, porque dizem que ela está na unção de Deus. Cadê o entendimento? Se é unção de Deus, você acha mesmo que Deus vai deixar a pessoa se machucar? É claro que não, mas não é unção de Deus, por isso que as pessoas caem e se machucam. O diabo, ele tem dado risada, gargalhada de muita gente. Então, abra a tua Bíblia, medite nisso, compartilhe esse vídeo. Está vendo um vídeo desse tão esclarecedor? Talvez você não marcou o nome de ninguém ainda. Sabe por quê? Porque você não tem entendimento do que é a verdadeira palavra de Deus. Aí quando alguém liga para você e fala assim: olha, fulano, eu sonhei, Deus me revelou, eu tive uma revelação de Deus. Aí a pessoa compartilha com todo mundo. Estranho, né? Revelações que nunca se cumprem, né? Essas pessoas revelam tanto, mas a vida dela é uma desgraça. Isso aqui é a revelação de Deus. Isso aqui é a revelação de Deus. Isso aqui é a profecia de Deus. A profecia de Deus, ela é direcionada a todos os que escutam. Mas quem não tem entendimento não vai ter um encontro com Deus. E por isso tem pessoas que passam anos na igreja, nas igrejas, e não conhecem a Deus. E consequentemente a sua vida não muda. Então, continuando o texto, já para finalizar, agora vivemos em comunhão com Deus, o Deus verdadeiro. Olha só, então agora nós temos que viver em comunhão com o Deus verdadeiro. O que é comunhão? Comunhão é um bem comum. Ele faz para mim, eu faço para ele. Eu faço para ele, ele faz para mim. Eu renuncio por ele e ele já renunciou por mim. Eu honro a ele e ele me honra. Comunhão. Comunhão. Não desacordo. Tem pessoas que sequer ela não aceita tudo que está na Bíblia. Ela, isso eu gosto, não, isso eu não gosto, isso tá bom, não, isso não. Falar do dízimo, não, o dízimo não. Aí o dízimo, o pastor já virou ladrão. Quer dizer, eu sou homem de Deus até agora para te ensinar, para te abençoar. Aí quando eu der o número da conta da igreja cristã Vinde a Mim, para você enviar os seus dízimos e fazer as suas ofertas, aí você vai dizer que eu já não sou homem de Deus, aí eu sou ladrão para você. Está vendo como você não tem entendimento? Está vendo como você não teve ainda um encontro com Deus? Assim são as pessoas que não querem fazer a vontade de Deus. O próprio Jesus disse: dê a Deus o que é de Deus e dê a César o que é de César. Eu tenho aqui, a conta da igreja, Igreja Cristã Vinde a Mim, aqui, para você fazer o seu dízimo, enviar o seu dízimo. Mas será que você está disposto a ter essa gratidão para com Deus? Ou você é daqueles que só vem a nós,
Eu estou aqui agora, não tem ninguém aqui comigo, mas as luzes estão acesas, os cheques já foram dados, tem cheques que vai cair, temos uma conta grande para pagar a igreja, que graças a Deus adquirimos um imóvel próprio em apenas 3 anos. Sim, em apenas 3 anos, Deus nos está dando uma igreja própria. Então, meus queridos, faça você a sua parte. Confie em Deus. Honre a Deus. E Ele honrará você também. Tá bom? E se você tiver alguma dúvida, depois, se você quiser, me escreva em particular, me escreva no privado e eu vou atender você como estamos atendendo todos os dias. Todos os dias eu estou atendendo as pessoas dia, noite, de madrugada. Imagine agora, ainda mais agora que as pessoas não estão podendo vir à igreja, você não tem noção como está aqui a mensagem de texto. Não para. Tá demais, tá demais. Mas só para a gente finalizar então, queridos. Então agora vivemos em comunhão com Deus, o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com seu Filho, Jesus Cristo. Então você só vai ter comunhão com Deus quando você tiver o seu momento com Jesus. Quando você assumir o compromisso com Jesus, então você chega a Deus. Sem Jesus, você não vai ter comunhão com Deus. E é isso que acontece com as pessoas. As pessoas, elas acham que com os seus costumes religiosos, com aquilo que ela aprendeu dos seus antepassados, etc., que não seja Jesus, ela acha que vai ter comunhão com Deus e não vai ter. E a prova disso você vê hoje em dia, estou repetindo, pessoas que têm título de igreja, de pregadores, tem até pregadores que não têm comunhão com Deus. E está cheio. Você vê alguns até se suicidando, não é verdade? Como é possível? Cadê Deus? Então, para finalizar, Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Diga graças a Deus. Ele quem? Não são eles, não é plural. É Ele, singular, é único. Ele é o Deus verdadeiro e é a vida eterna. Então você não vai ter vida eterna se você não se render a Jesus. Enquanto você tiver a sua fé dividida, um pouquinho para Jesus, um pouquinho para os outros santos, um pouquinho para Jesus, um pouquinho para os outros costumes que você tem, você não vai ter a sua comunhão com Deus. Estou sendo honesto com você. E se você quiser, né, eu aconselho, leia de novo. Você que está entrando agora nessa live, depois você veja essa palavra que foi libertadora, foi fortalecedora, foi reveladora, abençoou muitas pessoas. Então eu aconselho você que está entrando agora a ver esse vídeo desde o início. Tá bom, meus queridos? E ele ainda fala no verso 21, né? Ainda tem mais um versículo aqui ainda. Filhinhos, afastem-se dos ídolos. O que são os ídolos, pastor Luiz? Ídolo é tudo aquilo que você admira ou ama muito. Você tem aquela paixão por aquela pessoa ou aquela coisa. Então, ídolo, o seu ídolo tem que ser Cristo. Por isso ele diz: afastem-se dos ídolos. Porque só existe um, que é Cristo. Então, ídolo que não seja Cristo é pecado. Fica a dica. Espero que o Espírito Santo tenha falado ao seu coração.
Eu quero agora fazer aqui uma oração em seu favor. Aonde você estiver neste momento, vamos falar com Deus. Feche os seus olhos. Meu Pai amado e querido, em nome de Jesus. O Senhor, sim, meu Deus, é o nosso ídolo. O Senhor, sim, meu Pai, é o nosso Salvador, o nosso Senhor. O Senhor é a razão da nossa vida. A nossa comunhão, meu Pai, depende de Ti, Senhor. E é por isso que todos estamos aqui neste momento reunidos, clamando a Ti, invocando o Teu santo nome. Eu te peço, Senhor Jesus, dá forças para que cada uma dessas pessoas consigam se afastar de tudo aquilo que não provém do Teu Espírito. Oh meu Deus, agora tem pessoas com seu joelho no chão, orando a Ti, meu Deus, pedindo a Ti, Jesus, me dê forças para fazer a Sua vontade. Sabe, Espírito Santo, eu te suplico também, me dê forças para fazer a Tua vontade, não a minha, porque é difícil, meu Deus, não é fácil. Mas nós estamos aqui porque sabemos que o Senhor é um Deus de misericórdia. Sabemos que o Senhor é um Deus que nos ama, que quer nos proteger. Então eu te peço, meu Deus, neste momento, em favor de cada homem, cada mulher que está orando conosco, seja qual for a crença religiosa dessas pessoas, sejam vocês agora abençoados, sejam vocês agora perdoados por todos os erros que você haja cometido. Acredite nisso, tome posse. Quando acabar essa oração, as suas atitudes serão diferentes e você vai ter um encontro com o verdadeiro Deus. Oh Espírito Santo, eu te louvo, meu Pai. Eu te agradeço porque o Senhor veio para nos dar este entendimento. Eu te louvo, meu Pai, com o mais profundo da minha alma. Eu te agradeço, Espírito Santo. E peço, meu Deus, entra no coração dessas pessoas. Entra nessas casas. Ah, meu Deus, que essas pessoas elas possam ser batizadas com o Espírito Santo, de verdade. E quando isso acontecer, ela vai entender que ela não pode mais viver na prática do pecado. Ah, meu amado Jesus, eu entrego a todo este povo nas Tuas mãos, meu Pai. Que prontamente as pessoas tenham a oportunidade de estarem aqui presencialmente. Porque se está sendo bom a distância, imagine-se quando elas estiverem aqui diante da cruz. Ó Espírito Santo, eu te peço, meu Pai, vem sobre todos, vem sobre a Tua igreja, proteja, meu Deus, essa casa, proteja essa família, proteja essa mulher que se encontra desesperada, este pai que se encontra desesperado, esses jovens. Meu Deus, apazigua o coração de todos. Tira a tristeza, Espírito Santo, tira a angústia. Oh, meu Deus, no lugar da depressão, preencha esse coração com o Teu amor, com a Sua bondade, meu Pai. Abraça essas pessoas. Abraça, meu Deus, essa gente que clama pelo Teu nome. Pessoas que agora estão tomando a decisão de abandonar os erros das suas vidas e fazer a Sua vontade, meu Pai. É o que eu te peço. Transforma, meu Deus, as criaturas em filhos Teu. É o que eu te peço. E você que creu, você que toma posse, diga: a partir de hoje, eu farei a vontade do meu Pai, do verdadeiro Deus. Amém e graças a Deus.
Muito bem, meus queridos. Olha, eu tenho certeza que o Espírito Santo, como ele está aqui comigo, ele está aí com você. Você pode acreditar nisso. Sabe por quê? Porque você buscou. Porque você falou com ele. Você entendeu a palavra. Não é verdade? Eu sei que hoje ficou claro muita coisa para você. Se prepare, porque quando acabar toda essa pandemia e for liberado para você poder vir à igreja, vai ser um prazer para mim estreitar as suas mãos. Vai ser um prazer para mim sentar com você e explicar detalhadamente tudo o que você quiser saber sobre a palavra de Deus. Eu fico feliz quando alguém se aproxima de mim e fala assim: Pastor Luiz, eu quero conhecer a Deus. Você não tem noção da alegria que eu tenho, porque isso é raro. São pouquíssimos os que querem conhecer a Deus. Muitos vêm para conhecer a igreja, para visitar, e eu não preciso de visitas, com todo respeito. Eu quero pessoas que tenham desejo de serem filhas de Deus. Essas são as pessoas que nós queremos. E a Igreja Cristã Vinde a Mim está de portas abertas para todas as denominações, para todas as pessoas. Tá bom? Aqui vem católicos, vem espíritas, kardecistas, vem agnóstico, e quando vê já não é mais, porque tem uma certa fé em Deus e o Espírito Santo vem abençoando essa gente. Vem muitos evangélicos de outras denominações. Então você é o nosso convidado todo especial. Tá bom, meus queridos? Se você deseja, se você já recebeu e ainda não trouxe os seus dízimos, as suas ofertas, a igreja está aberta, não estamos tendo culto, mas você pode vir, como algumas pessoas estão vindo, trazer pessoalmente. Você coloca aqui ao pé da cruz a sua oferta, o seu dízimo. E se você disser: Pastor Luiz, eu prefiro fazer uma transferência na conta da igreja, então anote: Banco Bradesco, agência 0415, conta corrente 7899, dígito 9, razão social, nome da igreja, Igreja Cristã Vinde a Mim. E o CNPJ que vai pedir também para você finalizar a transferência é 27 275 453 1000 contra 87. Tá bom? Qualquer dúvida que você tenha, você me escreva no particular e eu vou atendê-los. Deus abençoe a todos vocês, compartilhe esse vídeo, um abraço a todos vocês, tá bom? E terça-feira eu vou estar aqui no altar, levando o culto para dentro da sua casa, tá bom, meus queridos? E vale dizer que hoje, às 23 horas, nós estamos fazendo uma quarentena, minha esposa e eu, nós estamos fazendo uma quarentena em favor do fortalecimento espiritual de todo o povo. Eu convido você para estar ligadinho conosco, então, hoje e todos esses dias, às 23 horas. É só você curtir a página da Igreja Cristã Vinde a Mim, que nós estaremos juntos. Deus abençoe, um abraço.